Bom dia, turma. Tudo bom? Vamos aqui finalizar a nossa terceira unidade. Estamos falando sobre geopolítica mundial e na aula passada nós demos uma olhada sobre as fases do capitalismo. Aqui nós iremos dar uma olhadinha sobre o socialismo e como que ele influenciou todo o espaço geográfico mundial, ou seja, toda a área de influência no mundo que foi levada pelo socialismo. Então, o socialismo, o capitalismo, ele tinha transformado várias relações no que diz respeito ao seu desenvolvimento, foi responsável por criar várias coisas e dentre umas das mais significativas foram a propriedade privada, onde tinha duas classes sociais muito fortes, que era o burguês, que detinha os meios de produção, e o proletariado, que tinha a força da mão de obra, e uma desigualdade social muito grande. Para ser uma alternativa a esse sistema capitalista, foi criado o sistema socialista. O socialismo ele foi um sistema idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels, ok? Esses são as mentes por trás do socialismo, o socialismo de verdade, né, que tem o socialismo científico e o socialismo real, ok? Que é o socialismo na prática e um que é no papel, ok? As ideias do socialismo real e o que foi feito na prática são duas coisas diferentes. O que Karl Marx e Friedrich Engels eles tinham como ideia de socialismo era algo completamente diferente do socialismo que eles colocaram na prática. Então, tem as mesmas ideias, porém algumas coisas são diferentes em alguns pontos. Bom, e falando sobre o socialismo, quais são as principais características deles? Bom, vamos lá. Primeiro e o mais importante é o fim da divisão da sociedade em classes sociais, que é o segundo parágrafo. Pessoal, professor, o que são essas classes sociais? São a diferença de classes que nós tínhamos antes e que nós temos agora, que é classe A, B, C e D. O rico, o milionário, o pobre, ok? Eles queriam que todos estivessem na mesma classe social, na mesma classe em termos de poder, em termos de economia, ok? Outra coisa é que a economia ela seria controlada pelo Estado e não pela lei da oferta e procura, certo? E por fim, dar fim à propriedade privada dos meios de produção. Bom, esses aqui são os ideais básicos do socialismo. Lembrando, tem dois tipos de socialismo. O socialismo que foi colocado na prática, que é diferente do socialismo científico idealizado por Karl Marx e Friedrich Engels, ok? Vamos lá. O socialismo que foi colocado na prática, ele foi fixado na Rússia, ok? Foi aonde teve a maior foi mais significativo. Além da Rússia, depois teve na China, em Cuba e no Vietnã e na Coreia do Norte. São os países que são mais famosos nessa questão. Bom, na Rússia, ele foi introduzido após a Primeira Guerra Mundial. Vou fazer um resumo aqui. Irei colocar um vídeo que vocês precisam de todas as formas assistir esse vídeo que eu vou colocar na plataforma. Vocês precisam, é obrigado vocês assistirem esse vídeo. Resumindo aqui, no caso da Rússia, eles estavam tendo vários problemas em desenvolvimento, fome, miséria, atraso, por causa de um sistema feito pelo Czar Nicolau II, ok? Então,
o movimento revolucionário que foi feito por Lenin, ok? Ele foi um movimento que firmou o socialismo no poder, que tinha como algumas ideias, as principais eram paz, pão e terra, que significa mais ou menos o seguinte, pessoal: paz para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que a Rússia estava apanhando feio, que ela era muito atrasada. Pão, porque a população estava morrendo de fome em miséria. E terra, para redistribuir as terras da população em uma reforma agrária, ou seja, distribuir as terras igualmente entre os camponeses, colocando fim à propriedade privada. Por quê, turma? Porque na época, quem tinha as grandes concentrações de terra era somente a burguesia. Ok? Então, graças a esses fatores, Lenin conseguiu colocar o socialismo na Rússia. Bom, isso depois que ele conseguiu colocar o socialismo na Rússia, gerou uma revolta, obviamente, ninguém ficou satisfeito com isso. Os burgueses, a elite e os conservadores não gostaram, e isso trouxe uma guerra que trouxe um monte de problemas para o país, onde Lenin teve que colocar uma ideia que foi chamada de NEP, que é essa aqui, ó, Nova Política Econômica. Bom, eles fizeram com que essa política econômica abrisse, de certa forma, ao país alguns investimentos no setor privado, e também os produtores, o que eles produziam em excedente, aquela sobra que eles estavam produzindo, eles pudessem vender ao preço de mercado. Tudo isso foram políticas que fizeram com que a população ficasse um pouquinho mais calma em relação a isso, pudesse salvar a economia e dar para frente a ideia do socialismo. Até que, em 1922, foi criada a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviética, a União Soviética, ok? Que desde o começo do ano eu estou falando sobre essa questão da Guerra Fria com os Estados Unidos. É criado aqui, e nesse mapa vocês conseguem ver o desenvolvimento da União Soviética, o tanto que ela cresceu de 22 até 1954. Bom, Lenin morreu em 24, de uma forma que ninguém sabe até hoje, e quem assumiu o poder foi Stalin, onde ele fez várias reformas políticas e econômicas na União Soviética, implantando uma ditadura, foi uma política de mãos de ferro, onde o país se tornou uma economia muito forte, uma superpotência bélica, e começou a disputar a soberania mundial depois da Segunda Guerra com os Estados Unidos, no que ficou conhecido como a Guerra Fria, que nós já estudamos aqui em sala de aula. Beleza? Beleza, vamos lá. Bom, a geopolítica mundial durante o século XX. O século XX ele vai começar de uma forma muito complicada, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e isso vai trazer uma consequência aqui que a gente vai analisar, que é a questão Alemanha, ok? Bom, a Alemanha, a gente precisa estudar ela à parte. Eu vou mostrar o porquê agora. A Alemanha ela foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, 7-1 para eles também. E quando eles são derrotados na Primeira Guerra Mundial, pessoal, eles vão sofrer o Tratado de Versalhes, ok? Tratado de Versalhes cai em todas as provas que vocês forem fazer a partir dessa aula até o final do ensino médio e o Enem. O que o Tratado de Versalhes falava? Que eles iriam perder território, não podia se rearmar, porque eles podiam se organizar para uma nova guerra, e eles tinham que pagar dívidas por causa da guerra aos países vencedores.
E essas dívidas eram gigantes. Isso quebrou a Alemanha. Eles entraram em uma crise financeira terrível. Bom, todos esses fatores desse tratado aumentaram com outro sentimento que os alemães tinham, que era um de humilhação. Humilhação por não aceitar a derrota na Primeira Guerra Mundial, por querer revanche, e tudo isso fez com que um partido chamado Partido Nazista de Adolf Hitler ganhasse poder lá na Alemanha e eles começassem a se reorganizar para voltar e se tornar a Alemanha poderosa de sempre, ok? Então, a partir desse sentimento, foi criada as condições necessárias para que Hitler começasse a aumentar sua influência na Alemanha e tornar o partido nazista tão forte. Bom, então Hitler ele assume o poder, ele destrói esse Tratado de Versalhes, um Tratado de Versalhes que eles não podiam se rearmar, tinha que pagar dívidas, isso e aquilo, e ele começa uma política de expansão, fazendo alianças com o Japão e Itália, que seriam os países que formariam o eixo na Segunda Guerra Mundial. Então, a Itália vai invadir alguns países, o Japão vai invadir outros países e a Alemanha também. A Alemanha ela vai invadir a Tchecoslováquia, a Áustria e a Polônia. Quando eles invadem a Polônia, a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha e aqui começa a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então vamos lá. A Segunda Guerra Mundial acontece, vocês já tiveram aula sobre isso na história, então não vou prolongar aqui. E com a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perde de novo, outro 7-1 na vida deles. E não só a Alemanha, mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, todas as potências europeias saem debilitadas, saem muito fracas dessa guerra. Foi uma guerra muito forte, muito exaustiva. Então, as principais potências da Europa, França, Inglaterra e Alemanha, Itália também, enfim, todos esses países eles saem quebrados dessa guerra. Então, é nesse contexto que as potências mundiais estão fracas que vão surgir duas grandes novas potências no mundo, que são quem? Os Estados Unidos e a União Soviética, que voltou com tudo aqui na Segunda Guerra Mundial, saiu fortalecida e vai dividir o mundo em uma influência capitalista pelos Estados Unidos e socialista pela União Soviética. Esse momento a gente entra na Guerra Fria. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Bom, nessa questão da Europa, a União Soviética ela vai manter o domínio na parte oriental, que vai ser nos países que vão ter uma tendência socialista, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Hungria, Bulgária, Albânia e Romênia. Já os Estados Unidos, eles vão controlar a parte da Europa ocidental, ok? Então, olhem só, nesse período, eu até marquei aqui em vermelho para vocês, a Europa ela vai ficar dividida em duas partes, uma socialista e outra capitalista. Isso ficou conhecido como a cortina de ferro, ok? Para demonstrar como que a Europa ela estava dividida por essa cortina de duas influências, de dois modelos, o socialista da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. Bom, vamos lá. A Alemanha, que foi derrotada na Primeira Guerra Mundial e teve o Tratado de Versalhes para eles não se armarem, criou toda aquela revanche, toda aquela humilhação e entrada na Segunda Guerra Mundial, ela perdeu também a Segunda Guerra. Mas, quando eles perdem a Segunda Guerra, o que eles fazem?
eles sabendo que a Alemanha poderia ficar ainda mais com aquele sentimento de revolta, de revanche por ter perdido também a Segunda Guerra, eles vão ocupar a Alemanha. Isso sim, pessoal, isso que vocês escutaram. A Alemanha vai ser ocupada pelos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então os países vencedores vão ocupar a Alemanha. Porém, ela vai ficar dividida. Por quê? Ela vai ficar dividida entre os vitoriosos, que é a parte capitalista, e os vitoriosos, que é a parte socialista. No caso, uma parte capitalista dos Estados Unidos e a outra parte socialista da União Soviética. As potências que ganharam a guerra: Inglaterra, França e Estados Unidos, que vão ser os capitalistas. E a União Soviética, a parte socialista, que vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a parte capitalista e aqui é a parte socialista. Foi-se criado um muro para dividir esses dois locais, que é chamado de Muro de Berlim, ok? Todo mundo que está no nono ano tem que saber sobre isso, que o Muro de Berlim ele foi um marco divisório entre esses dois sistemas lá na Alemanha, ok? É um dos eventos mais importantes do mundo, vocês precisam saber e vocês precisam dar uma pesquisada sobre esse Muro de Berlim, certo? Vamos lá. Bom, e aqui é aquilo que nós já estudamos em sala de aula e um pouquinho aqui também nessas aulas remotas, que para que eles tivessem mais aliados, eles fizeram vários planos. Dentre eles, o nosso amado Plano Marshall. Olha só ele voltando aqui mais uma vez. Vocês estão cansados de ouvir o Plano Marshall comigo. Última vez, prometo. O Plano Marshall ele vai ser um programa para conter o avanço do socialismo. Então, os Estados Unidos ele vai dar uma ajuda financeira para esses países que aceitam esse plano. Esses países vão aceitar esse dinheiro em troca de apoio político aos Estados Unidos e se tornarem de fato países capitalistas, aonde vai alavancar o capitalismo norte-americano, ok? Já os países que vão ser controlados pela União Soviética, a União Soviética também vai criar um plano. Esse plano vai ser chamado de Comecon, Conselho de Assistência Econômica Mútua, que vai promover a cooperação econômica, aquela ajudinha básica, nos países que vão ser aliados ao socialismo. Então, dessa forma, eles vão tentar aumentar a sua influência e ganhar mais aliados pelo mundo inteiro. Famosa Guerra Fria. Também eles vão criar organizações militares. Os Estados Unidos vai criar a OTAN e a União Soviética vai criar o Pacto de Varsóvia. Essas organizações militares tinham apenas como impedir o domínio e impedir o avanço do oponente, ok? Criar uma aliança para impedir o capitalismo e impedir o socialismo. Então eles estavam nessa disputa. Bom, além nessa Guerra Fria, só resumindo aqui, pessoal, que a gente já viu sobre esse assunto, eles não tiveram, e essa aqui é uma parte muito importante que eu trouxe para vocês nessas aulas remotas, que eles não tiveram confrontos diretamente, não teve bomba dos Estados Unidos para a União Soviética, nem vice-versa. Mas eles disputaram militarmente em outros países, e eles tiveram várias corridas para isso. Primeira foi a disputa pelo maior exército, a chamada corrida armamentista, ok? Também fizeram a corrida aeroespacial para colocar um homem lá na Lua. Bom, eles não lutaram entre si, um país atacando o outro, mas eles utilizaram a sua influência em outros países, que nem a Coreia
do Sul e a Coreia do Norte, que eu já dei aula sobre isso aqui na plataforma. A Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista entraram em guerras, cada um era apoiado por um lado, e eles entraram nessa guerra de confrontos ideológicos, que só terminou essa guerra quando as fronteiras foram estabelecidas. Ok? Isso também vai acontecer lá no Vietnã, certo? No Vietnã vai acontecer o Vietnã do Sul capitalista e o Vietnã do Norte socialista. Essa guerra também vai ser patrocinada, sustentada pelos seus aliados, o capitalista Estados Unidos e o socialista a União Soviética, aonde quem vai ganhar vai ser a União Soviética e o Vietnã se torna socialista. Ok, pessoal? Bom, só para finalizar aqui, deixa eu ver, só isso. Só para finalizar aqui, a Guerra Fria ela vai acabar quando a União Soviética ela começa a perder força. E ela vai perder força por alguns fatores, ok? Bom, os Estados Unidos eles estavam crescendo naquela questão capitalista, aquela questão de produção, e eles estavam investindo bastante em tecnologia. E essa produção industrial era destinada à sua população. Então, a população ela era estimulada ao consumo. Capitalismo, né, pessoal? Por quê? Porque dessa forma a sua economia ia ficar cada vez mais forte. Então eles pensavam o seguinte: se o povo estiver consumindo, se o povo tiver dinheiro, ele vai estar comprando. Dessa forma, a nossa economia, tanto nos Estados Unidos como vender para os outros países, iam fazer com que os Estados Unidos ficasse mais forte. Já a União Soviética, ela tinha um atraso muito grande, porque essa produção industrial ela não era muito grande. A União Soviética ela cometeu um erro grotesco, que foi investir toda a sua produção no armamento, na indústria bélica. Então se tornou um exército muito grande, obsoleto e muito caro, ok? E a sua população cada vez mais estava vivendo na pobreza. Então, dessa forma, eles tinham vários problemas sociais e um atraso tecnológico muito grande. Daqui a pouco a conta começou a não fechar. Lembrando, isso foi feito graças a estratégias erradas que a União Soviética tinha. Porque lá eles tinham uma ditadura, praticamente uma ditadura, né? Posso até afirmar que era até uma ditadura. Porque na União Soviética eles tinham problemas, além disso, de corrupção no governo, desigualdade social. Tem até, eu até grifei aqui para vocês, até marquei aqui para vocês. Essa corrupção no governo era muito forte, a população ela estava insatisfeita, não tinha liberdade econômica, não tinha liberdade política, e tudo isso porque o socialismo que foi implantado na União Soviética não foi o socialismo científico, o socialismo raiz que Karl Marx e o Friedrich Engels colocou, e sim o socialismo real, um socialismo diferente que foi aplicado na prática, ok? Então essas questões de ditadura, de corrupção, de classes sociais, eu comecei a minha aula falando, o socialismo tem como uma das formas acabar com a divisão de classes. E na União Soviética isso não aconteceu, pessoal. Tinha uma classe pobre e tinha uma classe rica. Isso era contra o socialismo do Karl Marx, não é? Mas na prática era o socialismo real que foi implantado.
Dessa forma, a União Soviética começou a sofrer com várias crises, e essas crises levaram ao fim da União Soviética, que vocês verão lá no outro vídeo. Ok, pessoal, essa aula minha acaba por aqui. Vejam as atividades da plataforma e, principalmente, vejam o vídeo que eu coloquei lá na plataforma. Por quê? É a partir do momento que a União Soviética cai que esse mundo da Guerra Fria ele termina também, ok? Então o mundo ele vai se transformar de uma forma muito significativa. Antes era a ordem bipolar, bipolar porque eram dois mundos, eram duas superpotências, dois modelos, socialista e capitalista. Agora não. Agora vai ser somente os Estados Unidos capitalista, né? Então vai ser a nova ordem mundial. Vocês vão aqui utilizar essa nova ordem mundial no ensino médio, ok, pessoal? Então dei aí o último gás nesse finalzinho de ano para a gente entrar com tudo no ensino médio, ok? A nova ordem mundial basicamente vai ser o seguinte: os países que vão controlar o mundo não vão ser os países mais fortes no exército, e sim os países mais fortes na sua economia. Então, China, Japão, União Europeia, Estados Unidos, os países que têm a maior economia, agora fazem parte da nova ordem mundial. Pessoal, um abraço, assistam um vídeo e encontro vocês em nosso horário.